Olá pessoal, na nossa retomada do módulo 8, né, estamos falando de balanço energético. Após a aula que a gente acabou de revisar aí na teoria, que era a mesma do módulo 7 que a gente resolveu com vocês antes das nossas férias, né? Então nessa retomada, o módulo 8 é o mesmo assunto do módulo 7, só que com exercícios um pouquinho mais elaborados. Mas o tema é o mesmo. Alguns alunos já até fizeram esse módulo 8, mas como é um módulo da apostila, eu tenho que fazer esse módulo, viu moçada? Então ele fala o seguinte, ó, o esquema representa um calorímetro utilizado para a determinação do valor energético dos alimentos, ou seja, para cada grama, quanto de caloria que esse alimento fornece, né, de característica alimentar. Então, ele faz o seguinte, ele fala que a tabela nutricional de determinado tipo de azeite de oliva traz a seguinte informação. Uma porção de 13 mililitros, né, de volume, uma colher de sopa, equivale a 108 quilocalorias, ou seja, 108 mil calorias. Ele está em quilo, correto? Considere o calor específico sensível da água, o Czinho da água que a gente escrevia, 1 caloria por grama e grau Celsius. Olha o que ele deu na apostila, 1 quilocalorias por quilograma, já que ele escreveu quilograma menos 1 em cima, volta para baixo com o expoente trocado. Grau Celsius a menos 1, ou seja, por grau Celsius. Ó, quilocaloria, quilograma. Quilo corta com quilo, volta lá. A mesma coisa, só que aqui ele pediu para trabalhar em quilocaloria e quilograma. Estão aqui as unidades que vamos trabalhar, tá bom? Daí ele fala o seguinte, ao serem queimados 2,6 mililitros desse azeite em um calorímetro, contendo 500 gramas de água inicialmente a 20 graus Celsius e a pressão constante, a temperatura da água lida no termômetro deverá marcar ao serem queimados, né? Só que não são 3 ml. Então a quantidade de calor da queima desse óleo de oliva, que é o azeite, de 2,6 ml. Então 13 ml me daria 108 quilocalorias de calor. 2,6 ml queimados, qual é a quantidade de calor gerado pelo azeite? Uma regrinha de 3, né moçada? E a gente vai chegar, multiplicar em cruz, bonitinho, a gente vai chegar no Q do azeite igual a 21,6 quilocalorias, tá? Beleza? Como a gente vai fazer o equilíbrio dessa queima? Com quem? Com a água. Cuidado, essa queima está fazendo com que o azeite libere calor. Liberar calor é perder calor. Então por isso que a gente, na hora de fazer o equilíbrio, quem perde tem sinal negativo no calor. Então o calor desse azeite queimado dentro do calorímetro é liberado, ele está cedendo calor. Se ele cede calor, a gente entra com sinal negativo. Quem recebe entra com sinal positivo. Então no balanço energético, quando a soma de todos os calores daria quanto? Daria 0. O Q do azeite mais o Q da água tem que dar 0. O Q do azeite a gente já tem, menos 21,6. Mais o da água, que macete. Então vamos lá? Menos 21,6. Mais a massa de água é 500 gramas. Como nós estamos trabalhando em quilocalorias, que a gente vai ter que entrar em quilogramas, então a gente tem meio quilograma. Correto? O que mais? 1 do Czinho. E a variação de temperatura é agora.
Tudo isso igual a zero. É agora. Temperatura final menos a inicial. Temperatura final não sei. T. E a inicial? 20. Então, final menos a inicial. T menos 20 citada no texto. Sobrou quem para a gente achar? O T. Então, o que a gente vai ficar aqui? Ó? Que menos 21,6 mais 0,5 vezes 1 vezes T, meio T. 0,5 vezes 1 vezes menos 20, menos 10. Tudo isso igual a zero. Então a gente vai juntar aqui, ó, 21,6 com 10, daria 31,6 negativo, passa para lá e divide por meio. Então nós teremos uma temperatura de 63,2 graus Celsius aproximadamente. Certo, turma? Um segundo exercício, pessoal, um pouquinho mais trabalhoso, porque seria uma questão dissertativa, né, aberta, e ele tem itens A e item D. Mas os números aí estão completamente adequados. Ele diz, em um calorímetro de capacidade térmica desprezível. Então, o calorímetro, que é o recipiente para se trocar calor entre corpos, não tem capacidade térmica. Então, esse calorímetro não entra na troca. Contendo 500 gramas de água a 80. Colocou-se um bloco de concreto, também de 500 gramas a 20. Água a 80, bloco de concreto a 20. A água perde calor, o concreto ganha calor, então essa temperatura estaria entre os valores de 20 e 80 para o equilíbrio térmico. E ele deu aqui, ó, o calor específico sensível da água, que é o Czinho da água 1, e do concreto 0,2. Despreze as perdas de calores para o ambiente. Calcule a temperatura de equilíbrio térmico. Calcular a temperatura de equilíbrio térmico, ou seja, Q da água mais Q do concreto, zero. Então, Q macete para a água, então tudo para a água, mais o Q macete do concreto. Tudo isso igual a zero. A massa de água é 500 gramas. Por que você está colocando em gramas? Olha a unidade do Czinho, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, grama e grau Celsius. Variação de temperatura. A temperatura final da água, que eu não sei, menos a inicial dela, que é 80. Mais massa do concreto, 500 também. Czinho do concreto, 0,2. Ou seja, praticamente o Czinho de pedra e de areia, 0,2. Variação de temperatura, tudo isso igual a zero. Ou seja, variação de temperatura do concreto, temperatura final menos a inicial. A final é a mesma da água, equilíbrio térmico dos dois. Um perde, o outro ganha até as temperaturas se igualarem. Então a temperatura final dos dois são iguais. Menos a inicial do concreto no texto, 20. Ou seja, uma expressão que agora se tornou uma expressão linear. Ou seja, ache o valor de x. Vamos lá? Como ficaria isso? 500 vezes t, 500 vezes 80. Então aqui ficaria 500t menos 40.000 de 500 vezes 80, né? Olha lá, ó, esse zero com mais 2 zeros, 3 zeros. E 5 vezes 8, 40. Aqui, moçada, aqui daria 100. 100 vezes t, 100t, e 100 vezes menos 20. Então, olha lá, 100 tem 2 zeros, vezes menos 20, menos 2.000. Essa é a nossa expressão. Então, como que a gente ficaria? 600t, juntando os dois aí, menos 40.000, menos 2.000, menos 42.000, passa para cá. 42.000. Então, essa temperatura final, passo 600 dividindo, daria 70 graus Celsius, bem mais perto da temperatura da água. Por quê? Capacidade térmica da água, né, moçada? A capacidade térmica da água, que é o produto, capacidade térmica é o produto MCzinho, dá 500. A capacidade térmica do concreto,
que é MCzinho, capacidade térmica 100. Então a capacidade da água é 5 vezes mais do que o concreto. Então lógico que a temperatura de equilíbrio tenderia mais à temperatura da água. Esse é o nosso item A. Olha que pergunta ingrata a próxima. Que quantidade de água a 95 graus Celsius deve ser colocada no calorímetro para que a temperatura final volte a 80? Quanto de água eu tenho que adicionar lá? Então o que eu já tenho lá? Eu tenho a água antiga, mais o concreto e mais uma água nova que eu vou chamar de quelinha da nova água que eu vou adicionar. Essa água e esse concreto agora não estão naquelas primeiras temperaturas mais. Eles já estão em 70 graus Celsius. E essa água em 95 e eu tenho que fazer voltar a 80. Então que quantidade de água nova eu devo colocar? Então vamos lá? Massa de água, Czinho da água, variação de temperatura da água mais. Massa do concreto, Czinho do concreto, variação de temperatura do concreto. Mais. Massa da nova água, Czinho da água. Então não tem um novo Czinho, é água. A massa vai ser diferente. Variação de temperatura da nova água igual a 0, já que eu tenho um terceiro elemento agora, a nova água. Só que esses dois lá dentro estão a 70 graus Celsius agora que a gente fez a mistura deles. Então eu vou adicionar água nos dois já a 70. Então, vamos lá, pessoal. 501, variação de temperatura da água. Final menos a inicial. Ele quer chegar tudo a 80? Voltar a 80, já que ela está a 70? Final menos inicial. Massa do concreto, 500. Czinho do concreto, 0,2. Ou seja, variação de temperatura do concreto. O concreto está a quanto? A 70? Vai chegar a quanto? A 80. Se vai voltar a 80, o final desse concreto é 80. Menos 70 da inicial. E dessa nova água? Eu não tenho a massa dessa nova água. Mas o Czinho dela é 1. Final menos inicial igual a 0. Variação de temperatura. Qual vai ser a final? 80. E a inicial? Dessa água que eu acrescentei agora é 95. Então perceba que eu tenho agora 3 elementos. A mistura anterior dos dois, que estavam inicialmente a 70 e vão chegar a 80. Então eu já tinha a massa determinada dos dois. A nova água, que quantidade de nova água? Essa massa é milhinha A. Temperatura final 80. Todos vão chegar a 80 no final. Só que ela foi acrescentada a 95. Sobrou a nossa quantidade de água a ser acrescentada. Então é só calcular esse milhinha aqui. Correto? Aqui dava 100. 500, perdão. Vezes 10, 5.000. Mais, aqui dava 100. Vezes 10, 1.000. Cuidado. 80 menos 95. Menos 15. Menos 15 é milhinha A. Então aqui dá 6.000 e menos 15 passa para lá. Mais 15, vocês vão isolar o milhinha A. 400 gramas de água a 95 graus Celsius. Portanto, um exercício de se pensar. Qual era o raciocínio? Eu já tinha esses dois, que eu tinha feito o equilíbrio térmico no item A. Misturei os dois e consegui os dois a 70. Eu quero voltá-los a 80, introduzindo água a 95, já que a final dessa água também seria 80 para os 3. Beleza, moçada? Então, o terceiro exercício, pessoal, ele fala, uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo constante a temperatura no seu interior. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria as categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorrido 6 horas de seu fechamento por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio da garrafa e o seu líquido.
O quadro apresenta as categorias. Então tem selo de categoria A, selo de categoria B, categoria C. Então as variações estão aí em porcentagem de temperatura. Para atribuir a categoria de um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 e outra a 40, na proporção de 1/3 de água fria e 2/3 de água quente. A garrafa ela é fechada. 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16 graus Celsius. Que selo deveria ser posto na garrafa térmica testada? Tá? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer essa mistura, que seria uma quantidade de água fria mais a quantidade de água quente igual a 0. Então, nós faríamos MC delta T mais MC delta T. Que macete para as duas trocas de calor. Aqui, água fria. Que massa de água fria nós temos? Tudo água fria aqui, moçada. Ó. Qual a massa de água fria? Ele falou 1/3. 1/3 de massa de água fria. Czinho da água é 1. Variação de temperatura que ela vai sofrer. Eu não sei qual é a temperatura final dessa água aqui. Não sei mesmo. T. Qual é a temperatura inicial dela? 10, né? Não é isso? Vamos lá, ó. Deixa eu pegar, ver se eu não troquei as duas. Ambas são águas, podem complicar aqui, né? Isso, 1/3 de água fria. A água quente são 2/3 da massa de água quente. O Czinho é 1. E qual a variação de temperatura dela? A temperatura final menos a inicial da água quente, que era 40. Tudo isso igual a 0. Perceba que esse M, depois no final a gente vai dividir, né? Então como ficou isso aqui, ó? 1/3 de M vezes T menos 10 sobre 3M, fazendo a propriedade da distributiva, mais 2/3 de M vezes T menos 2/3 de 40, então daria 80/3 de M. Tá? 2/3 de M vezes menos 40. Tudo isso igual a 0. Olha o M em todo mundo aqui, ó. 2/3 mais 1/3 daria 3/3 de M. 3/3 seria 1. Então ficaria isso com isso, M vezes T. Menos 10/3, menos 80/3, menos 90/3, que daria menos 30M. Igual a 0. Então, MT menos 30M igual a 0, MT igual a 30M passando para cá. M com M dançou. Olha a nossa temperatura dessa mistura. 30 graus Celsius. O que a gente vai ter que fazer agora? Buscar a matemática de quanto foi essa variação. Veja que no texto ele fala que é 16 graus Celsius, né? E ele mediu a temperatura, obtendo-se 16 graus Celsius 6 horas depois. Quer dizer, você terminou de fazer a mistura, misturou a água quente com a água fria, e você obteve 30. 6 horas depois, você foi lá e mediu de novo e obteve 16 graus Celsius. De quantos por cento seria essa variação? Essa variação em 6 horas foi de 14 graus Celsius. Então, o que você vai ter que fazer? Uma regrinha de porcentagem matemática. Ou seja, você vai lá e diz, olha, a temperatura de 30 graus Celsius era a temperatura de 100% que eu tinha quando eu terminei a mistura. 6 horas depois variou 14. Então 14 graus Celsius equivale a que porcentagem de variação?
porque 14 seria a variação. No texto ele pergunta variação. Então a gente vai multiplicar isso em cruz e vamos achar o valor de x, que seria 14 vezes 100% e 30x. Passo 30 dividindo isso. Então ficaria 1.400, né, dividido por 30. Então daria aproximadamente aí 47%. 47% seria esse selo. Então nós temos isso na alternativa D, olhando na tabela. Tá? O tipo de selo é o selo D, que corresponde à alternativa D de vocês aí, ó. Ele está entre 40% e 55%. Então, moçada, esse exercício 4 agora, ele tem duas características que eu gostaria que vocês prestassem muitíssima atenção no que eu vou falar, tá bom? A primeira característica dele é uma característica do Enem, que ele pode suprimir um dado do texto, esconder de vocês um dado do texto e você tinha que lembrar esse dado. E a outra característica é uma característica matemática de vazão, ou seja, quantos litros por segundo está vazando na torneira. Então esse exercício ele é interdisciplinar, toma cuidado nisso, vamos ler devagarzinho. Uma dona de casa precisava de água a 60 graus Celsius para determinada tarefa. Para isso, colocou um pouco de água em uma panela e a levou ao fogo. Por distração, a dona de casa deixou a água entrar em ebulição, ou seja, a água ferveu. Para conseguir então o que precisava, retirou 4 litros de água a 100 graus Celsius. Por que 100? Porque quando a água ferve, ela ferve a 100, já que ele falou em ebulição. Então ele não precisava ter dado esses 100 graus Celsius. O Enem não dá. Quando ele fala água fervente, água em ebulição, 100 graus Celsius. E transferiu essa água fervente para um outro recipiente de capacidade desprezível. Em seguida, ela colocou um recipiente sob uma torneira que fornecia água a 20 graus Celsius, com uma vazão de 0,1 litros por segundo. Então a torneira está fornecendo aí água a 20 graus Celsius a 0,1 litros por segundo. Sabendo que o calor específico sensível da água é de 1 caloria por grau Celsius, densidade da água 1 kg por litro, que é a mesma coisa que 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por ml. Densidade da água é 1. Desprezando as perdas de calor para o ambiente, para conseguir a água na temperatura desejada, que seria 60 graus Celsius lá no começo, quanto tempo ela deveria deixar a panela? Então o que ela fez? Ela pegou uma quantidade de água quente, a 100 graus Celsius, e misturou com a água fria da torneira. Então eu vou ter o quimacete dos dois. Ou seja, eu terei o quimacete da água quente e da água fria. Presta muita atenção nisso. Água quente. Massa de água quente. Quanto, pessoal? 4 litros. Se a densidade é de 1 kg para cada litro, 4 litros me daria 4 quilos, que seriam 4.000 gramas, porque o Czinho está em gramas. 1 caloria por grama. Então, 1 quilo para cada litro. Como são 4 litros, 4 quilos, 4.000 gramas. Então, 4.000 vezes o Czinho da água, que é 1, temperatura final 60, menos a inicial 20. Mais massa de água fria que vai entrar? Não sei. O Czinho é 1, e aqui ficaria quanto? 60 no final, menos... Opa, pessoal, errei uma coisa aqui. Aqui é 100. Água quente, pô. 60 menos 100. Aqui é menos 20. A água fria da torneira está em 20. A água quente, a inicial é 100. Então ela quer, no final, água a 60 e na inicial, água a 100. Fervendo. Aqui água fria. Tudo isso igual a 0. Pessoal,
Aqui está dando quanto? Menos 40 vezes 4.000. Então 4 vezes 4, 16 mais 5 zeros. Menos 160.000. E aqui? Mais 40M. Tudo isso igual a zero. Passa esse menos 160.000 para cá. Tá? O que nós vamos ter? Uma massa de 160.000 dividido por 40. Então olha lá, ó. Divide aqui, 16.000 dividido por 4, 4.000 gramas de água fria, que seriam 4 quilogramas de água fria também. 4 quilogramas seriam 4 litros. É o que eu preciso. 4 litros. Tá? Agora, quanto tempo eu tenho que deixar essa torneira aberta? O que ela está dizendo no texto? Que tem uma vazão na torneira. Então vamos fazer essa característica da vazão, que é 0,1 litro por segundo, ou seja, 0,1 litro para cada 1 segundo. 4 litros é o nosso tempo. Multiplica em cruz, 0,1t igual a 4, passa 0,1 dividindo 4. 4 dividido por 0,1, 40 segundos. Tá? Isso nós temos na alternativa B. Pessoal, como o nosso tempo de aula está um pouquinho curto, né? Eu vou deixar o exercício 5 para vocês fazerem, né? Vocês vão tirar uma foto da resolução de vocês, passar para PDF ou para um arquivo curto e me enviar, que eu já vou orientar vocês no e-mail, por favor. A resposta dele é a alternativa D. Quem não conseguir fazer o exercício, não estiver entendendo, me chama aí no privado ou no próprio grupo, tá? Me chama no grupo que a gente dá um jeito de resolver para vocês, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula, pessoal.